Bem-vindos ao podcast Plenitude, o espaço onde conversamos sobre como podemos construir relações mais saudáveis e significativas. Aqui vamos abordar temas como comunicação, empatia, autoconhecimento, relacionamentos interpessoais e todas as questões que envolvem nossa jornada pessoal e social. Então, conte comigo para refletir, aprender e crescer juntos. A paz do Senhor, boa noite a todos. A paz do Senhor, boa noite a todos, nossos queridos ouvintes. Estamos começando mais um programa Plenitude. Você é o nosso convidado, permanecer conosco até o fim, pois hoje vamos trazer novamente um assunto muito importante ainda sobre o Setembro Amarelo. E hoje falando mais especialmente sobre o comportamento suicida, conhecer para prevenir. Então sabemos que é um assunto, às vezes, que não é muito agradável, mas nós entendemos a necessidade de falarmos abertamente sobre este assunto. E sobre o Setembro Amarelo, eu quero poder dizer que desde 2013, aqui no Brasil, Antônio Geraldo da Silva, ele foi presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. E foi ele que deu notoriedade e colocou no calendário nacional esta campanha do Setembro Amarelo. Então, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, divulgam, e fazem campanhas neste mês, especialmente durante todo o mês, com esse objetivo, de falar sobre o suicídio com a intenção de prevenir. O dia 10 de setembro, então, é esse dia oficialmente marcado, como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E, na verdade, durante todo o ano existem ações com relação a esta campanha. E atualmente o tema desse ano da campanha do Setembro Amarelo é: se precisar, peça ajuda. E são várias ações que se vê acontecendo desde as empresas, escolas e, por que não dizer, na igreja. Então, nós estamos também com este objetivo de estarmos trazendo esse assunto, esclarecendo para prevenir.
Então, o suicídio é uma triste realidade, né, que atinge todo mundo. E aí, então, durante o programa você vai estar vendo alguns detalhes, mas especialmente para compreender esse comportamento, né, que causa estranheza em nós, né? A questão de alguém tirar a sua própria vida. Para esta noite, então, temos uma convidada muito especial que vai nos ajudar e vai contribuir para esta conversa neste assunto. É, então, a Laís. Laís, que bom ter você aqui, que bom que tu aceitou. Quero que tu se apresente também. Quero dizer que Laís é médica, uma jovem médica que veio do Ceará. Então, ela teve sua formação lá na Faculdade Federal do Ceará. E está conosco há 1 ano, né? Então, quero deixar um tempo para você se apresentar, Laís, e até falar assim, hoje, atualmente, tu, como médica, tu estás aqui em Caxias, esta vinda tua para cá, como é que tem sido? Já passou algum inverno, né? Já sabe como é o inverno de Caxias. Como tem sido a tua adaptação? Boa noite a todos os ouvintes, né, do programa Plenitude. Também quero agradecer por estar aqui, pelo convite. Espero que essa noite ela seja uma noite bem proveitosa, que nós possamos aprender mais, né, sobre esse tema que é importantíssimo para a preservação da vida. Sobre essas questões do frio, olha, eu esperava passar um pouco mais de frio, né? Olha só, ela é corajosa. Vamos esperar pelo próximo inverno. Ah, sim, porque é o teu primeiro inverno, então. Sim. Ah, então realmente você foi poupada este ano, porque realmente o inverno não se mostrou como ele realmente é. Laís, fala um pouquinho também da tua formação. Também sei que tu és filha de pastor, né? Como tem sido essa decisão de ter vindo para o Sul, deixar a família, enfim? Eu nasci em Mossoró, no Rio Grande do Norte, que é um estado do Nordeste do Brasil. Fica ali bem na pontinha, né? Na minha infância e adolescência, eu acompanhei meu pai como pastor, né, minha mãe, e nós mudávamos sempre de igreja, aquele contexto que muitos irmãos entendem, né, que é difícil. E foi nesse contexto ali da adolescência que eu comecei a orar ao Senhor, pedindo a Deus uma direção. O que é que Ele queria que eu fizesse, né? E o Senhor, então, me respondeu. Nessa época, o Senhor me respondeu, quero que você faça medicina. Eu tinha muito medo. Senhor, eu quero viver para a Tua glória. Me ajude a escolher certo. E foi assim que Deus me chamou. E aí eu batalhei muito, né, para entrar na faculdade, estudei bastante. Não foi fácil, né? Todos aqueles processos da juventude e mais uma faculdade que é um pouco difícil, né? Assim, para concluir. Mas até aqui me ajudou o Senhor. Amém. E aí eu trabalhei um tempo lá na minha cidade, passei num concurso, que é aquele Médicos pelo Brasil, e vim para cá, para Caxias do Sul. Que bom! Então nós fomos premiados, né? Com você, Laís. Que bênção ter você conosco, desde o dia ali que eu te vi, assim, primeira vez. Mas que simpatia, né? E olha o sotaque, gente, que coisa mais linda. Oh, meu Deus. Eu que me sinto premiada pela igreja, que Deus providenciou para me receber. Mas é muito lindo ter você aqui, com certeza. Também uma inspiração para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, né? Buscar no Senhor a direção para a vida profissional. E veja que Deus dá, né? E sempre vai estar interessado em nossa vida em todas as áreas. Muito lindo o teu testemunho, Laís. Mas vamos lá trabalhar um pouquinho, falar sobre esse tema. Então, comportamento suicida, conhecer para prevenir, né? E aqui nós já trazemos uma ideia que precisamos falar sobre o suicídio. Do teu ponto de vista, Laís, como que é essa questão ainda assim, com relação a falar isso no meio cristão, especialmente? Qual é o teu parecer? Eu acredito que nós muitas vezes enxergamos o suicídio como um tabu. E aí evitamos muitas vezes de entrar nesse assunto, de conversar sobre esse tópico, e isso acaba por se tornar algo desconhecido, e por ser desconhecido nós não temos meios de enfrentamento. Claro.
Claro, porque uma vez que nós não conhecemos, gera medo, né? Isso E mesmo. se tem medo, existe o comportamento de fuga. Então a gente quer fugir do assunto, se esquiva, né, dessas questões. Mas de fato, muito tempo já foi um tabu. E assim como falar sobre sexo, né? Hoje a gente consegue entender que a igreja traz ensinamentos, conversa também entre a questão ensino bíblico para jovens até adolescentes, a questão do sexo. Então o tabu também existia e hoje se quebra. Então hoje falar sobre o suicídio também é uma quebra realmente de tabu. Então nós vamos ver que o suicídio é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. Mais de 800 mil pessoas por ano e a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida. Veja que índice tão alto, né? Assustador. Imagina, 40 segundos, né? Então, bem possível que alguém nasça também, né? Mas certo é que morre uma pessoa por suicídio. E entre os jovens me preocupa, sabe, Laís? Porque, olha só, até um tempo se falava em suicídio na terceira idade. Então, esperava-se, né, que isso acontecesse com pessoas mais maduras e já na terceira idade. Hoje já vemos que não. E na tua área tu deve entender como que isso está sendo cada vez mais incidente. E nós ouvimos, inclusive na conferência lá de mulheres em Novo Hamburgo, o pastor Cláudio Duarte falando do caso de uma criança de 8 anos que tentou suicídio. Considera isso um dado significativo? Sim, é significativo e é visível na nossa prática médica, na nossa prática clínica, né? A gente vê crianças com comportamento suicida, não só crianças, mas também adolescentes, jovens, uma população em que a gente não tinha essa patologia assim tão prevalente dos distúrbios, né, de depressão e tudo mais, e agora a gente vê que tem mesmo uma prevalência. Isto é paradoxal, né? Porque pensa, né? Iniciando a vida com tantas perspectivas, mas é notório que falta essa visão de futuro para eles, né? Eu fico às vezes perguntando até na minha prática com adolescente, como que tu se vê daqui 5 anos? Daqui 3 anos já, né? Ou daqui 1 ano. E é muito difícil aquele que consegue visualizar alguma coisa, alguma projeção de futuro. Então, nesse sentido, eu vejo assim, existem muitas coisas que poderíamos falar por que o jovem não tem essa visão de futuro e por isso que às vezes entra em processo de depressão ou não encontra sentido da vida, né? E tenta o suicídio. Mas os dados mostram isso, né? Então, que jovens de 15 a 29 estão tendo essa causa de morte por suicídio e perde só para acidentes de carro, para te ver, né? Então, o conhecimento dos principais fatores de riscos e sinais de alerta, que é o que nós hoje vamos tentar trazer isto, pode sim auxiliar na prevenção. Então, existe o comportamento suicida, ele mostra algumas coisas, né? Assim como, às vezes, um problema cardíaco, né? Tu vai também entender comigo que vai mostrar alguns sinais. Isso mesmo. Né? Um problema de uma gastrite, enfim. Então, os sinais que esses fatores de riscos, se tivermos conhecimento, como poderemos melhor ajudar as pessoas, né, Laís? Então, veja só. Aqui, para nós dar uma introdução nesse sentido, assim, inclusive eu ouvi um pouquinho de você, né, Laís? Essa questão de como conciliar a fé e a ciência, especialmente nesses tópicos, né? A fé e a ciência, elas andam juntas, né? Só separa fé e ciência, eu acho que quem não entende de fé e não entende de ciência. Pois é. Mas sobre isso, eu vejo o ser humano como se fosse uma mesinha, né, de 3 pés, né? O corpo, a alma e o espírito. Então, se tem um desequilíbrio ali de algum deles, as coisas não vão funcionar. Então, a gente não pode atribuir todas as dificuldades, né, a que o ser humano enfrenta a um problema espiritual ou então, né, só um problema do corpo. Geralmente é algo que é uma perninha ali que está desequilibrada que vai desequilibrando as outras. Inclusive, eu trago a referência desse livro aqui, Transtornos Mentais e Espiritualidade, que é a citação
que eu faço aqui, que está na página 10 e 18, que ele vai trazer bem isto mesmo, né? Que, na verdade, a ciência, ela tanto é de Deus, né? Porque isso origina em Deus. Então, assim, o conhecimento vem de Deus. Então, não poderia ser excluída, né? E fala ali que a fé não dá imunidade contra as doenças do corpo e da mente, né? Então, por mais cristãos que nós sejamos, nós vamos ter que compreender isto, que não existe um super cristão imune a essas doenças, né? As enfermidades, tanto do corpo quanto da questão física. E também vai dizer que a fé e a ciência devem caminhar juntos, como tu falasse, né? Então, tem momentos que a ciência não vai dar conta mesmo, né? Aí a fé tem que entrar. Agora, como cristãos, nós já aprendemos, né, que antes de tudo nós devemos orar, né? Inclusive orar antes de ir ao médico, mas não excluir a importância, a necessidade de buscarmos na medicina o auxílio. Então, esse autor diz que a medicina é uma bênção. A medicina é uma bênção de Deus a serviço do homem. Amém. Glória então, você a Deus. é uma bênção na tua profissão, né? Amém. Laís. E você também é uma bênção, né? Pois então, né? Olha só que bacana, né? Médico e psicólogo, acho que tem muito a ver, né? Dá muito certo. É verdade. Então, assim, a medicina é uma bênção, e está a serviço do homem. E aí esse autor diz que, mas quando o homem chega ao seu limite, porque a ciência chega ao seu limite, né? O homem cria-se então a possibilidade para a intervenção de Deus, que é por meio da fé. Quantos milagres, né, Laís? E que só Deus pode operar, né? Imagino como isso pode ser uma discussão na tua formação também, né, e prática. Como que é isto? Pessoalmente, eu já presenciei vários milagres do Senhor, né? Eu acredito que todo cristão, em algum momento da sua vida, se deparou com algo sobrenatural, porque o Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje, ele é eternamente. E eu já vi o Senhor revelando coisas, né, dando palavras de conhecimento, curando, até mesmo curando. Então, o Senhor é esse Deus que é poderoso. E eu creio que Ele pode curar, sim. Pode. Inclusive, pode curar questões emocionais, né? Porque, às vezes, a gente considera que a área física, Deus pode curar. Mas questões emocionais, Deus cura a depressão, Deus cura da fobia, Deus cura da ansiedade, e nós temos que crer nisso, né? E o autor ainda diz que a sabedoria divina abarca todos os conhecimentos humanos. Olha que lindo, Deus está em tudo, né? Então, fé e ciências têm que andar juntos de um modo equilibrado, né? Que diz ali, então, para entender os propósitos, né, de Deus para esta vida, na busca de soluções para os problemas que afligem o homem. E o grande perigo, né, é quando o tratamento médico necessário é substituído pelo religioso. Esse autor aponta esse perigo. E em função da falta de um diagnóstico ou de um diagnóstico equivocado, né? Então, ele diz que as pessoas, quando estão sofrendo algum transtorno e não têm acesso ao tratamento, e no Brasil a gente vai ver que é muito difícil acesso ao tratamento psiquiátrico, especialmente, a pessoa vai buscar tratamentos alternativos. E a questão de um desses é a questão de buscar na espiritualidade, mas aí só busca, digamos, na prática religiosa, né? E às vezes não dá conta, a depressão às vezes não dá conta só pela questão da fé, até porque em muitos casos o depressivo também perde a fé, né? Então, tu entende esse perigo também, Laís? Sim, há um perigo da gente também tender a espiritualizar tudo, né? E a gente não entender também os distúrbios orgânicos, os distúrbios mentais que podem estar acometendo aquela pessoa naquele momento. E às vezes é necessário mesmo um tratamento psicológico, o uso de medicações, né? A terapia é super importante, enfim, uma mudança até do ambiente mesmo de vivência. Então, as coisas elas não são
ou preto ou branco, a gente tem sempre que entender as causas, né? Eu tenho um exemplo muito comum, que é o hipotireoidismo, por exemplo. O hipotireoidismo, ele cursa com cansaço extremo, desânimo. O paciente, muitas vezes, ele fica depressivo, ele fica deprimido e ele não entende o porquê. E o cabelo começa a cair e tudo isso. E aí chega no consultório e a gente vai pedir os hormônios. E quando a gente vê lá, o hormônio da tireoide é alterado. Perfeito. E às vezes só um ajuste ali hormonal, ali eu só dou o hormônio para ele tomar de manhãzinha cedo em jejum, pronto. Em uma semana, doutora, eu estou me sentindo outra pessoa, eu estou animada, eu estou feliz, tudo passou. E era algo que a gente poderia resolver com um hormônio. Orgânico, né? Então, Algo assim, orgânico. uma causa especialmente orgânica. E bem certo, eu também, quando recebo uma situação, eu já logo pergunto, como é que tá teus exames, né? Vitamina B12, vitamina D, fez exames de tireoide. Por quê? Que a gente vai entender que existem essas causas orgânicas e que pode fazer muita diferença. Então, está aí a ciência, né, nos ajudando a entender esses processos, buscando solução para questões da mente, do corpo, né? E claro que nós não queremos jamais excluir a questão, especialmente da fé, né? Agora veja que suicídios também são registrados na Bíblia, né? A Bíblia é maravilhosa porque ela não esconde nada. A Bíblia ela revela todas as questões humanas, né? E ela é completa. E eu não vou estar falando de todos os casos aqui, mas veja que são 6 com Sansão, né? 6 casos. Mas Abimeleque, né? Essa situação de Juízes lá, o rei Saul, o seu escudeiro, junto com ele naquele momento, né? Tem uma cena ali do rei Saul, mas o seu escudeiro também cometeu suicídio. Aitofel, o Zimri, né? Me chamou a atenção desse, que geralmente a gente não sabe, né? A história. E o Judas, que é o mais conhecido, e o Sansão, que é um caso questionado, né? Muitos questionam. Mas Sansão está na galeria dos heróis da fé. Né? E quando se fala de suicídio na Bíblia, as pessoas logo, ou suicídio no meio cristão, as pessoas têm uma pergunta. Uma pessoa que comete suicídio, vai para o céu ou vai para o inferno? Né? Então, é uma pergunta da qual nós não vamos entrar, porque não queremos falar na questão teológica sobre esse assunto nesse momento. Né? Mas o caso de Sansão estar na galeria dos heróis da fé chama muita atenção, né? Mesmo porque ele teve aquele ato que aparentemente denota um suicídio, né? Mas, enfim, aí está, eu só trouxe para dizer, olha, a Bíblia fala sobre isso. Agora percebe, Laís, que nessas histórias, se tu for olhar todas as citações, não tem um comentário a mais. Só diz o que aconteceu. A Bíblia não comenta. Isso me chama a atenção, né? Apesar da Bíblia não ter juízo de valor sobre a atitude desses homens, o suicídio, sim, ele vai estar contra alguns princípios, né? Divinos, né? Tu consegue entender isso também? O que tu quer nos dizer sobre isso? Eu também vejo como algo que vai contra a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Porque o Senhor é o Senhor que dá a vida. Então, é um dom que vem dele. Sobre essas questões, eu acho que são bem profundas, né? E eu acho que nem cabe a nós adentrá-las assim. Teologicamente, nós não vamos falar, né? Mas nós podemos entender isso, né? Que realmente Deus criou a vida e Ele dá e Ele tira. Também, né? Que nós não somos dono dela. Verdade, né? E que a Bíblia vai dizer para nós aproveitar bastante, dedicando-nos a Deus, né? Então Deus nos convida a viver de uma forma abundante, oferecermos para total a nossa existência para Ele. Então Deus sempre vai nos fazer um convite para a vida, né? Sempre. Mas está aí, né? Então esse tema também está na Bíblia, tá, gente?
Agora, tentar definir suicídio, né? O que é esse ato, assim, né? Mas existe uma definição, sim. Eu acho que quando a gente trabalha com os assuntos e a gente sabe o conceito, sabe, Laís? Eu tenho entendido, assim, a importância de saber o conceito. O que realmente isso quer nos dizer? Porque quando a gente tem o conhecimento, de fato, dessa palavra, isso faz com que nos posicionemos. Então, olha só, o suicídio tem uma definição, né? Pode ser definido como um ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção pode ser a morte, de forma consciente, intencional, mesmo que ambivalente, usando um meio que ele acredita ser letal. Então, veja algumas coisas importantes aqui. Do que você gostaria de comentar, Laís, sobre essa definição? Essa definição me parece bastante complexa e completa também, né? E ampla, né? Ampla. Ela abrange, né, várias formas de, enfim, de atentado contra a própria vida. E a gente tem visto isso mesmo, cada vez mais recorrente. E tu veja que é um ato deliberado, né? A pessoa, ela vai ter essa atitude com uma intenção, sim. A intenção é de morrer, né? É de morte, é consciente, é intencional, mesmo que ambivalente. E sobre esse aspecto ambivalente, nós vamos falar adiante, que é muito importante, que está aqui, ó, as características do comportamento suicida, porque esse é o tema que nós nos propomos, né? Então, veja que o funcionamento mental gira em torno de 3 sentimentos. Que ele está vivendo uma situação intolerável. Não suporta mais. Esse indivíduo está vivendo uma situação inescapável. Ele não acha saída. E interminável. É como se essa dor, esse sofrimento nunca chegasse ao fim. Considero que tudo está na mente da pessoa, né? Isso mesmo. Dos pacientes que eu tenho atendido, e por incrível que pareça, embora eu trabalhe no UBS, eu atendo muitos pacientes que, enfim, vêm em crises muito fortes, e eles me referem bem isso mesmo. Eles choram e se queixam para mim, mas, doutora, não vejo saída, minha vida não faz sentido, eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei por que eu ainda estou vivendo, eu não vejo sentido em continuar vivendo. Então, parece que isso fica muito forte, né? Isso. Não achar que essa situação não é mais suportável, quer dizer, como que deve ser um fardo tão pesado, né, para essa pessoa carregar a vida, né? Ela ser insuportável. Então, isso está na mente, são sentimentos que dificilmente uma palavra como nada, você consegue, tu tem força. Não, ela não está tendo condição de suportar mesmo, né? Então, quando a gente ouve uma pessoa trazendo isso, né, a gente até acha que deve ter mais saídas, né? Mas ela não vê. E essa é a questão, né? Também nós vamos ver que existe o sentimento de ambivalência, que essa está, inclusive, no conceito, que, apesar da ambivalência, ela tem esse ato deliberado contra a sua própria vida, usando, inclusive, meios que ela considera letal, né? Então, a ambivalência. Isso aqui é importante a gente falar, que é o desejo de viver e morrer, né? Se confundem, porque muitos apenas queriam acabar com a dor, né? Tu já consegue identificar, assim, tu ouve isso também, creio que sim, nessa ambivalência da pessoa, falando sobre essa questão, olha, eu quero, na verdade, acabar a dor. E não necessariamente, às vezes, com a vida, né? Isso mesmo. Então, a ambivalência é esse sentimento contraditório. E isso, quando eu falo de Elias, a depressão de Elias, a gente vê isso. Essa ambivalência em Elias. Tu pode perceber, né? Que ele foge da ameaça da rainha, Jezabel, mas lá adiante o que ele faz? Ele pede pela morte. Então, assim, é ambivalência, né? Vida e morte. E, às vezes, é só essa intenção mesmo de que a pessoa ela quer apenas sair da dor, né?
Então, aqui diz que há urgência em sair da dor e do sofrimento com a morte. Entretanto, há o desejo de sobreviver a essa tormenta. Que ruim, né? Que mundo interno difícil, né, Laís? Isso mesmo. E a impulsividade também é. Por quê? Porque o impulso de morrer é transitório. Veja que toda situação de tentativa de suicídio ou a própria suicídio, ele é impulsivo, né? Então tem uma impulsividade muito grande. Agora, e essa impulsividade, a gente tem que entender que, por mais que seja planejado, então esse suicídio parte de um ato que é usualmente motivado por eventos negativos. Então, assim, é como se assim, olha, aconteceu algo muito ruim, né? Mas é apenas um evento, porque vai passar. Só que a pessoa que está em sofrimento, ela não tem essa condição de elaborar na sua mente que aquele episódio, aquela situação, daquele dia, daquele momento que gera a impulsividade para o suicídio ou tentativa, vai passar, né? O que tu quer me dizer sobre isto? Eu vejo assim na minha prática que tem situações assim específicas que são bem recorrentes e causam esse comportamento. Por exemplo, rompimento de relações, divórcio. É frequente quando há até um desentendimento maior e uma mágoa ali é gerada. Então, há uma tendência de algumas pessoas que, enfim, já estão enfrentando algum problema assim, já com a depressão, algum distúrbio depressivo, tendem a ter esse comportamento. Outra coisa também é o luto, né, que eu tenho visto também que o luto, quando ele não é encarado assim muito bem, ele pode gerar também esse comportamento suicida. É verdade. E tu vê que são coisas que poderiam passar, né? No sentido de vamos esperar, vamos conversar sobre o assunto, vamos se acalmar, como se diz. Mas não, né? São eventos que a pessoa, como a gente diz assim, é o pingo d'água, né? É aquele fato ali que acontece que acaba depois acontecendo a própria tentativa do suicídio e o suicídio, né? A rigidez também é uma outra característica do comportamento. É muito importante pensar assim, que eles são incapazes de pensar em outra maneira de sair do problema. Então, o que pensam é simplesmente como morrer, como fazer acontecer esta questão do suicídio. Então, essa rigidez se dá pela distorção que o sofrimento emocional impõe. Então, a mente não está certa, né? Não está no seu funcionamento, como a gente diz, das funções executivas da mente, elas não estão boas. Então, ela não pensa de forma correta, né, Laís? Essa distorção é pelo sofrimento, não é porque a pessoa não quer pensar direito sobre a vida. É que ela não consegue. Isso mesmo. E não vai ser assim um tapinha nas costas, tomar um chá ou uma coisa assim do outro, não vai ajudar. Quando chega nesse ponto, né, do comportamento suicida, que a pessoa ela já está tendo essa tendência, esses pensamentos, ela já está nesse ponto de ambivalência, impulsividade, e já tem uma tendência maior à impulsividade, está com esses pensamentos rígidos, ou seja, que não mudam ali. Então, há uma necessidade de uma abordagem multidisciplinar, não é algo assim simples. A gente tem que fazer uma abordagem e tem que ser uma abordagem rápida, né? Rápida. É bem certo. Então, assim, quando chega nesse ponto aqui, a intervenção tem que ser rápida e não pode ser como só o único caminho, né? Tem que ser interdisciplinar. E a gente fala dessa capacidade das pessoas de fazer enfrentamento da vida, né? Quem está num estado já de sofrimento emocional a esse ponto não encontra alternativas de enfrentamento. Por isso que às vezes a morte acaba sendo a única alternativa. E como falamos, às vezes não é nem isso que a pessoa quer, morrer. Ela quer parar de sofrer. Isso. E só lembrando que para que se chegue nesse ponto, há uma negligência de algo
por muito tempo. Então, é como se fosse um acúmulo ali de situações, de sentimentos mal resolvidos, até de doenças patológicas da mente que não estão sendo devidamente tratadas, ou então um mau uso de uma medicação. Tudo isso pode acontecer. Sim, eu acho que tu fala uma coisa muito importante, Laís, e é bom lembrar isso, que a situação de um comportamento suicida, ele não aparece do dia para a noite. Não é agora que as coisas estão acontecendo. Isto é muito tempo. E aí nós vamos até entrar mais adiante, que as pessoas começam a dar sinais. Então, não acontece por uma situação só. Os fatores e os riscos, que vamos ver adiante, são múltiplos. Então, e prestar atenção, então, desde os pequenos problemas. Olha o luto, como tu falou. Às vezes a questão do luto aparece, a pessoa perdeu essa pessoa querida, não elabora o luto e passa o tempo, e daqui mais uns anos esta dor vai cobrar, em cima de uma depressão ou outros transtornos, também pela questão da própria doença que acumula a questão do corpo, as doenças psicossomáticas. Então, veja como é um desencadear de coisas. Por isso que é tão bom prestar atenção nos sinais que as minhas emoções estão me dando, como eu estou elaborando as coisas da própria vida. E eu acho tão importante que a Bíblia diz que nós não tenhamos nenhuma raiz de amargura. É como assim, olha, não deixa nenhuma raizinha chegar, ficar, não nutra nenhuma raizinha, porque essa raizinha pode crescer tão grande, tomar tanto conta da mente, do coração da pessoa, que depois, para tratar, é complicado. Então, desde uma raizinha, nós temos que cuidar. Mas existe, então, esse indicador que é o que as pessoas dizem e como elas dizem. Eu acho que tu já falou um pouquinho, que essa fala que as pessoas trazem, Isso é um indicador muito importante. É um sinal que nós não podemos desvalorizar ou considerar que não, isso não é nada, fala só para chamar a atenção. Mas veja que frases importantes, as pessoas podem estar dizendo. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Olha só. Então, essa situação de sentir-se pesada para a família, para a sociedade. Eu não aguento mais, que é a questão daquele sentimento de não suportar. Eu preferia estar morto. Eu não posso fazer nada. A questão também de não encontrar saída para a situação que ela está vivendo. E também os outros são mais felizes sem mim. Tu já ouviu isso no teu relato, na tua vida de profissional, Laís? Já, essas frases, elas são muito frequentes. E se a gente prestar bem atenção, a gente já ouviu ela em algum lugar ali, seja na nossa família ou na nossa roda de amigos. E, às vezes, a gente não se atenta muito para como está a emoção das pessoas. Porque, muitas vezes, a gente não entende muito bem o que está acontecendo, até com as pessoas mais próximas. Mas devemos prestar atenção nos sinais. E essa verbalização, e é tão importante pensar que já se fala, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, isso parece uma realidade nesse caso, também aqui. Sim, a pessoa não verbaliza isto por nada, ou apenas para chamar a atenção. E se quiser chamar a atenção, realmente é bom dar atenção. Por que mesmo que tu falou isso? O que mesmo tu quer me dizer com isto? Nossa, eu ouvi isso de você. Tu falou isso mesmo? Tu falou assim que tu não aguenta mais? O que mesmo que tu não está aguentando? Então, veja que essa escuta, e eu entendo que o modo mais importante de prevenção é a escuta. Então, às vezes, no dia a dia, Laís, as pessoas estão tão assim, ouvindo tantas coisas, tantos barulhos, tantas vozes, que quando ouve algo assim, passa por despercebido. Então, assim, a escuta ativa, a escuta empática, ou a escuta que seja, ela é importante. Porque não é só ouvir. Eu ouvi a pessoa falar isso, mas tu escutou? Escutar é aquela atitude que
denota interesse. Não, e agora eu escutei, até ouvi tu dizer outras vezes, mas agora eu estou te escutando. O que você realmente quer dizer com isso, né? Então, essa postura de ouvir, não, a escuta mesmo, eu acho fundamental, né, Laís? Isso. E colocar para fora os sentimentos, né, que estão ali na cabeça, os pensamentos, ajuda a pessoa que está enfrentando a depressão, né, ajuda a ver realmente, na realidade, aquilo que se passa dentro da cabeça. Isso é muito terapêutico, né? Quando você escreve sobre aquilo que você sente, quando você compartilha aquilo que você sente. É tão importante isso, né, que tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que eles trabalham com a escuta. E até a igreja teve, né? Uma vez a gente trabalhou com o programa Conte Comigo, que era essa proposta de ouvir a pessoa, de acolher, mesmo que seja por um telefone. Acolher o que a pessoa está querendo dizer, né, sobre a sua vida, como ela está se sentindo. E isto realmente é terapêutico, né? Então, quando a pessoa diz em voz baixa, né, que não tem mais esperança, que não há mais jeito, ou anseia pela paz, deve ser levado a sério. Né? Deve ser levado a sério mesmo. No meio cristão a gente ouve alguma coisa assim, eu quero mais ir para o céu, eu não vejo a hora de ir para o céu. Né? Às vezes a gente ouve isso e acha normal. Todos nós queremos ir para o céu. Mas preste atenção se isso vem de uma pessoa com algum quadro de depressão ou com alguma situação mais grave. Né? Então, às vezes, isso também é indício. Ir para o céu todos nós queremos, mas, às vezes, isso, no meio cristão, é um sinal, uma frase importante. Né? Enfim, o que é importante ver é que existe, sim, esses sinais e essas falas. Né? E agora eu queria trabalhar um pouquinho contigo, Laís, bem essa questão dos mitos e verdades, né, sobre o suicídio, porque as pessoas têm ideias, às vezes, erradas sobre o suicídio e são mitos. Né? E vamos apontar esses aqui, né, que me diz assim, eu vou ler os mitos, tu vai ler as verdades. Tá bem. Pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se matar. Qual é a verdade? A maioria das pessoas que falam sobre suicídio chega ao ato. E é realmente uma grande verdade. Porque a gente já falou das frases. Então, de algum modo, elas falam sobre isso. E, às vezes, é tão sério que elas falam até como vão se matar. Né? Então, sim, é verdade. Olha, outro mito. A maioria dos suicídios acontece repentinamente, sem aviso. Na verdade, a maioria dos suicídios é precedido por sinais discretos de comportamento ou verbais. Então, veja que os sinais estão aí. Alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer. Verdade? A pessoa em risco de suicídio apresenta ambivalência entre querer viver e querer morrer. Bem aquilo que você falou. Então, assim, ela não está determinada. Ela tem ambivalência. E dentro dessa ambivalência, nesse tempo da dúvida, é o tempo que temos de resgatar. Através de uma conversa, de uma intervenção médica, de um acolhimento, de uma escuta. É por conta da ambivalência que muitas pessoas são resgatadas do suicídio. Então, é um tempo importante. Outro mito. Somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. O comportamento suicida é provável quando há sofrimento intenso, insuportável e independente da existência de transtornos mentais. Então, os transtornos mentais, eles são muito comuns, muito mais comuns em quem comete suicídio, mas não necessariamente quem comete suicídio tem que ter algum transtorno. É verdade. E tu sabe que, lendo um pouco, inclusive esse livro, que depois eu vou deixar também a indicação, As Máscaras da Melancolia, é um psiquiatra cristão que ele aborda a problemática da depressão e do suicídio. Muito importante esse livro, e ele vai dizer que, inclusive, tem suicidas que brincam com as tentativas, brincam com a vida, eles querem correr o risco
eles não estão tendo um transtorno mental nesse momento, mas eles fazem como que um jogo com a vida. E nesse jogo, eles acabam, às vezes, tendo um insucesso, ou para eles sucesso, né? Então, de fato, às vezes, não é necessariamente a presença de um transtorno mental que leva uma pessoa ao suicídio. Conversar sobre o suicídio pode encorajar o ato? É um mito. Na verdade, conversar abertamente pode fazer com que a pessoa sinta-se acolhida e tenha a oportunidade de obter ajuda. Uhum. E tu vê, né, que na prática médica, tanto quanto na minha também, existe essa condição, né, que tem umas pessoas que falam, não, mas se o profissional falar com o paciente sobre suicídio, aí ele vai estar incentivando a pessoa. Não, porque, na verdade, nos é ensinado, inclusive, a como falar e como buscar esta conversa. E é tão importante chegar a um ponto da conversa de realmente perguntar: você já pensou em suicídio? Né? Porque os pensamentos ou a ideação suicida, ela precede qualquer comportamento, né? É os pensamentos primeiros. Então, tu já pensou alguma vez sobre suicídio? Isso não é uma ofensa, isso não é incentivar, isso é dar a oportunidade para a pessoa dizer sim. Se já pensou em suicídio, quantas vezes tu já pensou, né? Qual a frequência? Então, quantas perguntas que nós, incluindo o profissional, podemos e precisamos fazer? Inclusive, qual meio que tu já pensou? De que modo você pensou de fazer isso? Tu concorda que possa ser, sim, ajudar em vez de ser algo assim que não vamos falar sobre isso? Essa anamnese ela tem que ser feita. Nós temos que entender se existem pensamentos, né, enfim, de fazer algum dano a si mesmo, pensamentos suicidas, e de que forma houve um planejamento. Muitas vezes, sobre esse livro, né, a questão das máscaras, e a gente começa a entrevista clínica, a pessoa tenta, né, se sair da conversa, às vezes faz até uma brincadeira ou outra, e fala que, não, mas eu tenho estado um pouco triste. Mas quando a gente chega nesse ponto, é onde realmente a gente consegue ver que alguns já se entregam mesmo, né? E já choram e já mostram realmente que esses pensamentos eles têm, né, rondado a mente. E é algo que precisa ser investigado, precisa ser questionado. Isso jamais vai incentivar alguém que não pensa em suicídio a ter um ato suicida. Jamais. Mas vai alertar você, enquanto profissional, para a situação que está aquele paciente. E isto eu abro, inclusive, para líderes, professores da escola dominical, pais, pastores. Por que não perguntar? Devemos perguntar, porque esta condição da pessoa falar vai ser essa condição de poder intervir. Porque, inclusive, se não falar, a pessoa, nesse momento, ela gostaria de falar tudo mesmo, né? E quando ela abre esse espaço, tem esse espaço, ela pode falar. Então, assim, pais, perguntem, professores, perguntem para o aluno, né? Já pensou como? No histórico da tua família, por exemplo, é um dado que eu acho muito importante. Já aconteceu isso? Né? Perto de você já aconteceu algum suicídio? Às vezes a gente se espanta, olha, na família teve já casos. Então, assim, é bem importante, sim, falarmos e perguntarmos, sim. Tá? Então, conversar sobre isso não encoraja, né? Eu acho que apenas dá essa acolhida e a oportunidade da pessoa realmente ser ajudada. Outro mito: suicídio é um ato de covardia, coragem, alguns dizem, né? Ou falta de Deus no coração. Na verdade, suicídio é um ato de desespero de quem já não percebe alternativas para lidar com a dor. E é algo assim muito perceptível nesses pacientes que eles estão à beira de cometer, né, o suicídio. Eles não enxergam nenhuma alternativa, eles só veem muita tristeza. E quando você pergunta para eles, eles conseguem ver tudo de mal que já teve na vida desde a infância, e eles só conseguem olhar
né, só para isso. É aquela rigidez que você tinha falado anteriormente. E tudo muito negativo. A vida toda é cinzenta, Sim. né? Preto e branco, tudo é cinza. Perdeu o brilho de tudo. Então, veja que existem outros mitos. E eu chamo a atenção que um dos mitos é que o suicídio é sempre hereditário. Né? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Existem, às vezes, padrões de comportamentos que as famílias trazem. Mas, assim como a depressão, às vezes, né? Tem um dado biológico hereditário, pode ter, mas muito é questão de padrão da família, cultura dessa família. Então, não é hereditário, jamais. Né? Então, esses são alguns mitos e verdades que precisamos entender. Né? Agora, veja que existem fatores de risco. Nós até já falamos sobre eles, só vamos passar assim por cima, né? Mas existem fatores de risco. Lembra que falou ali da questão das situações que podem acontecer, né? Como o desemprego, o luto. Bom, são situações da vida, mas aquilo pode gerar todo um processo um fator de risco para o suicídio, né? Então, também rompimentos, conflito nos relacionamentos, isolamento, falta de apoio social. E essa questão da falta de apoio social, quando eu tive essa semana um atendimento, eu perguntei qual é a tua rede de apoio. Fiquei muito preocupada com essa pessoa. Não tem rede de apoio. Veja o risco que ela corre. Então, isso a gente chama de fator de risco. Porque, fora toda a situação que ela vive, no sentido talvez mental, físico, econômico, existem coisas bem importantes que podem favorecer, né? São fatores de risco. Então, falta de apoio social, falta de uma rede de apoio é um indicativo assim, muito forte. E graças a Deus que ela pode dizer que então tinha uma igreja da qual ela estava frequentando. Então a gente já vê como aí entra a importância da igreja. Porque entra pessoas tão diversas na igreja, né, Laís? Mas a gente não tem ideia do que está passando naquela pessoa. Então, assim, a igreja ser acolhedora, o abraço, aqueles 30 segundos que tu pergunta como ela vai, né? Como é importante, pode salvar vidas, porque tem pessoas que não têm rede de apoio. Não tem mais o pai, não tem mais a mãe, no caso dela. Irmãos muito longe e também desestruturados. Sozinha no mundo. E com tantas situações emocionais que ela tem esse risco. Então, veja que problemas também já da própria infância, às vezes a questão do abuso. Né? Pessoas que sofreram abuso, violência, tudo isso acaba sendo fator de risco. Tem algum fator de risco que te chama mais atenção, assim? Eu acredito que essa questão da rede de apoio é apontada como uma das causas assim maiores com relação ao suicídio, né? As pessoas que não têm essa rede, elas têm uma propensão muito maior, né, ao suicídio. E o nosso papel enquanto igreja é fornecer essa rede de apoio, porque Jesus ele fala, né, ali nas suas últimas palavras, que nós seremos conhecidos como seus seguidores se nós nos amarmos, né, uns aos outros. E esse amor ele consiste também em detectar as necessidades uns dos outros, né, e se atentar para isso. Então a igreja ela pode ser uma comunidade terapêutica. Sim, com certeza. Porque poderá ser sensível a essas pessoas, né? Isso. Então, quem não tem uma rede de apoio, ela vai usar bem aquela frase: eu não valho nada, eu não tenho utilidade nenhuma nessa vida. Né? Então, é bem isso. A igreja pode estar indo ao encontro dessas pessoas. Mas existem também fatores de proteção, e ele já começa, né, falando sobre relacionamentos pessoais significativos. Todo isolamento, né, Laís, é perigoso, né? É perigoso. Existe só uma pontuação rápida, existe um país que se chama Finlândia. E daí todos os países, eles medem, né, o PIB, que é o produto interno bruto, e daí eles inventaram uma nova forma de medir, que seria a felicidade, né, por habitante. E essa medição foi feita perguntando para cada habitante ali quantas pessoas ele poderia ligar no momento de necessidade.
né? Então, isso realmente mede a felicidade, digamos assim, né? É você ter com quem contar no momento da dificuldade. E hoje as pessoas estão muito isoladas, né? Muito individualistas. E após o Covid, então... Olha só e quantas situações houve já no Covid, né? Então, assim, nós precisamos resgatar essa questão dessa conexão. E tem um outro livro que é muito bom, que fala da conexão, e ele diz que pessoas adoecem emocionalmente por estarem desconectadas, primeiramente com Deus, e depois com o outro. Então, as conexões, a comunhão, o estar junto, ele é algo imprescindível para a nossa saúde emocional, inclusive para a longevidade. Tem um documentário que fala sobre a longevidade, e eles vão falar que, por exemplo, no Japão, eles têm as suas comunidades, seus grupos de anos e anos juntos, que cantam, que se reúnem, que conversam. A minha mãe, inclusive, ela faz parte de grupos de mulheres toda a vida, e ela proporciona esses grupos. E ela disse, hoje em Sharon, as mulheres me dizem que chegam de um jeito e saem de outro. Por quê? Porque isto é um fator de proteção, né? Então, novamente, a igreja está aí para nós, né? O tempo que nós vimos a igreja não sair. Eu acho muito boa essa recomendação dos pastores quando dizem: terminou o culto, mas não tenho pressa para sair. Porque é o mínimo que a gente pode, é ficar ali 1, 2, 5 minutos conversando com alguém, né? E porque não desenvolvemos muito ainda essa questão da comunhão, né? Dos grupos, de sentar e conversar. Então, assim, já não fala que tomar chá com amiga faz bem, né? Sim. É terapêutico, né? Então, nós, e os homens especialmente, precisam desenvolver um pouco mais sobre essa questão. Com certeza. Né? Então, isso, com certeza, cria resiliência, né, contra o estresse e traumas. Olha, que fala, inclusive, sobre a questão das convicções religiosas saudáveis. Com certeza, né, nós termos uma fé viva, convicções, né, ter a palavra de Deus como alimento para a nossa alma, como isso é um fator de proteção. As disciplinas espirituais, né, oração, práticas, jejum, leitura da palavra. E um estilo de vida equilibrado. Exercícios físicos. Né? Eu falava hoje com alguém, estávamos conversando sobre essa questão que as pessoas, até um tempo, não era contigo, que não consideravam importante o exercício físico, né, no meio cristão. Hoje já se começa a achar diferente. Não, nós precisamos nos exercitar, fazer caminhadas, ou quem pode, quem entende que pode ser, vai para uma academia, uma hidroginástica, mas a questão é importante fazer o exercício físico. Então, estamos muito tempo sentados, muito tempo inativos, não gera em nós mais a dopamina, né, esses hormônios da felicidade. E por quê? Falta exercício físico. As facilidades da vida também proporcionam isso, né? O carro, né, a situação de fazer as coisas dentro de casa, máquina, micro-ondas, tudo muito facilitado. Mas falta, então, esses exercícios físicos regulares, né? Fator de proteção para o Alzheimer, fator de proteção para doenças cardiovasculares, né, depressão, ansiedade. Então, é um fator de proteção muito importante. Então, nós precisamos atentar para isso, até para o sono, né? A dieta adequada. Então, assim, olha, apesar de estarmos num contexto que tenha muitos fatores de riscos, né, nós precisamos escolher, e temos condições, enquanto temos saúde, de escolher viver melhor, né, com qualidade de vida. Então, praticamente 100% das pessoas, sim, que tentam ou cometem suicídio, têm alguma doença psiquiátrica. Sim, né? E ali nós elencamos algumas, que é a depressão, transtorno bipolar, transtornos relacionados ao uso e abuso de álcool e drogas, transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade generalizada e esquizofrenia. Nós, na verdade, chegamos ao nosso horário. E, como digo, nem sempre dá para concluir, né? Mas eu só quero pontuar aqui para vocês que a depressão é, sim, um transtorno emocional que mais incide o suicídio, né? Porque é a desistência da vida, né? Então, o sentimento de tristeza intensa, profunda e persistente.
desproporcional ao acontecimento, à situação. Então, a depressão, ela é algo que nós precisamos prestar muita atenção, porque ela é real, porém, nós entendemos sim que ela é real, acontece, inclusive no meio cristão, mas ela tem tratamento, né? Isso mesmo. Tem tratamento medicamentoso, tem terapia e tem uma equipe multiprofissional para cuidar, né, de você. Se você está ouvindo esse programa e se identifica com isso que nós estamos falando, se esses sentimentos passam por você, se esses pensamentos eles estão na sua cabeça, saiba que há esperança para você. Há tratamento e há um Deus também que te ouve, né? Busque ao Senhor, busque o tratamento para essa doença que você está enfrentando. Se a gente adoece do corpo, é fácil você identificar, né, uma unha ali que está inflamada, é fácil você identificar algo assim. Mas quando é na mente, às vezes a gente sofre preconceito, a família não entende. Mas eu quero te dizer que Deus entende, existem profissionais que te entendem. Eu posso deixar um versículo? Com certeza. Eu gostaria de deixar um versículo que está em Hebreus 4, e o versículo 15, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Muito importante. Vamos falar só mais isso, depois fazer a consideração final em cima desse texto, que é muito precioso. 4 passos, tá, para nós ajudar a pessoa sob o risco de suicídio. Primeiro, já falamos todos eles, na verdade, mas Sim. só para salientar, né? Converse com essa pessoa, converse com alguém. Acompanhe essa pessoa também, no sentido de que até que ela possa realmente, ou acompanhar é aquilo assim, andar junto por um tempo. Não é só, eu sei que ele está ruim, mas acompanhe, assista por um dia, por 2 dias, vê se realmente foi ao médico, se está tomando medicação, se está conseguindo reagir. O acompanhar, eu acho assim, de tanto amor, né, pela pessoa, que não é simplesmente eu sei que ele não está bem, mas eu estou acompanhando. Claro que a pessoa também deve buscar ajuda profissional. E também proteja, no sentido, se há perigo imediato, não deixe a pessoa sozinha. Veja um ambiente onde não tenha nenhuma situação em que ela possa ter acesso a meios do qual ela possa tomar essa decisão, mesmo que impulsiva, né? Então, assim, isso é bem importante, né? Converse, acompanhe, busque ajuda profissional e proteja essa pessoa. Às vezes tem que andar junto mesmo, não pode deixar sozinho, não pode. Mesmo após uma internação, especialmente uma pós-internação, a pessoa apresenta-se bem, né? Mas é nesse período, inclusive até de 3 meses, que após uma internação psiquiátrica, por exemplo, de tentativa ou mesmo de um quadro sério de depressão, a pessoa sai da clínica, aí todo mundo relaxa, que bom, vamos respirar, porque está tudo bem. 3 meses, inclusive, é o tempo de risco. Então, não desacompanhe essa pessoa mesmo após uma internação, porque pode, sim, nesse período de que ela se sinta forte, ela cometeu suicídio. Então, são coisas para nós pensarmos. Eu vou deixar esse versículo, mas eu quero que tu finalize com esse versículo que você leu, Laís, mas eu vou deixar esse aqui. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, ou quer dizer, de toda alegria e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Lembrando que um dos fatores que mais leva ao suicídio é a desesperança. A depressão traz isso, né? Desesperança. Faltou esperança. Mas nós temos em Deus essa promessa, que Deus, ele é o Deus de esperança. Então, ele vai encher. Ele pode encher o coração desse homem, dessa mulher, que não encontra
sentido de vida, que está vazio, né? Eu digo assim, parece que a pessoa ficou esvaziada de tudo. Pois Deus enche. Enche de quê? De alegria, enche de paz. E essa esperança vai abundar aí, né? Então, eu deixo essa mensagem de esperança para você. Mas quero que tu finalize com esse texto maravilhoso. Então, Pode vamos orar lê-lo novamente. Hebreus 4, a partir do versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Comenta. Então, o Senhor, Ele está pronto para nos ouvir. E Ele está pronto para nos socorrer na ocasião oportuna. O Senhor, Ele sempre envia um livramento, Ele envia uma palavra, um alerta. E que hoje, essa noite, seja um alerta para você. Que hoje você possa olhar para o seu familiar que está precisando de ajuda, de uma escuta ativa. Que se você identifica esses comportamentos em si mesmo, hoje você possa, nessa ocasião oportuna, buscar graça perante Cristo e também procurar ajuda, porque existem profissionais capacitados, existe um tratamento para você e existe um Deus que está pronto para lhe ajudar a se reerguer, para lhe dar o socorro, né, nessa ocasião que você está passando. Você não é pior do que ninguém por estar passando por isso, você não é inferior, mas eu tenho certeza que esse período vai passar na sua vida, o Senhor vai te levantar, você vai se erguer, tenha esperança, olhe para Cristo, tenha fé, porque o Senhor pode escrever uma nova história na sua vida, sim. Há esperança para você. Amém. E que Deus, ele se identifica com nós, né? Com as nossas fraquezas. Isso é importante, sim, né? Ele passou por tudo que a gente passou. Então, assim, ele sabe da tristeza, ele sabe da ansiedade, ele sabe de tudo isso, né? Então, que bom que nós temos esse sumo sacerdote que se identifica com nós e está pronto para nos ajudar. Enquanto a Laís ora, que saiu, pode deixar postado aqueles 2 livros, a indicação dos 2 livros. Laís, minha gratidão por ter vindo, participado conosco. Muito bom te ouvir, muito bom mesmo. E creio que os nossos ouvintes também gostaram. E com certeza vamos chamá-la novamente. Então, minha gratidão. Deus continue abençoando a tua vida, guardando a tua vida e usando você na tua vocação, né? Porque eu já digo que médico é vocação. Então, Deus te abençoe. Ore por nós, por nossos ouvintes, né? E que Deus esteja alcançando esses corações aí, né? E que Deus vai dando sabedoria para vocês, no sentido de também se disporem para ajudar pessoas que estejam sofrendo. Amém. Minha querida, muito obrigada pelo convite. Se me convidar de novo, eu estou aqui. Que bom. Vamos orar, então, agradecendo a Deus por este programa. Senhor Deus e Pai, Senhor, estamos aqui em Tua presença para Te agradecer, meu Pai, por este momento. Cremos, Senhor, que essa oportunidade o Senhor está usando para trazer ensinamento, Senhor. Ensinamento para a Tua igreja, ensinamento para os Teus filhos. Senhor, se nessa noite há alguém, meu Pai, com o espírito deprimido, Senhor, alguém que não vê mais saída, que o Senhor possa despertar, Senhor, esse coração, venha despertar esta pessoa a procurar ajuda. Senhor, se for da Tua vontade, cura, Senhor, cura essa pessoa hoje, nessa noite. Meu Deus, abre os olhos daqueles familiares, Senhor, que não estão enxergando aqueles outros ao redor. Senhor, que nós possamos olhar com mais empatia, Senhor, para o nosso próximo. Meu Pai, nos dá unidade e amor um pelos outros, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha gratidão, um abraço a todos, queridos. E para o Eliezer, nosso técnico, a paz do Senhor, boa noite a todos. Boa noite. Chegamos ao final do podcast Plenitude. Espero que tenha sido uma experiência enriquecedora para você e que tenha encontrado inspiração para cultivar relações mais saudáveis e significativas em sua vida.
Lembre-se de que você não está sozinho em sua jornada e que sempre pode contar com as pessoas que ama e confia. Obrigado por ter nos ouvido e até a próxima.